Boa tarde, turminha do quinto ano. Hoje a nossa aula de história, a gente vai iniciar um assunto novo, um assunto que eu gosto muito de falar, que é sobre a cultura africana. Então peguem aí o livro de história de vocês, uma canetinha, um marcador de texto, para a gente destacar algumas coisas bem interessantes. Então hoje nós vamos iniciar com a gastronomia. Vocês sabem que se a gente estivesse na escola, a gente poderia estar fazendo algumas receitas, porque como a gente vai falar sobre gastronomia sem poder provar algum tipo de comida africana, né? Eu vou falar para vocês, existem muitas coisas da culinária africana que nós utilizamos até hoje. Então vamos conversar um pouquinho e vamos marcando as coisas que são mais necessárias. Então vamos lá, gente. Lá no livro de vocês, eles iniciam falando que os negros africanos, eles foram trazidos para o Brasil para serem mão de obra escrava. O que é uma mão de obra escrava? Eram pessoas que eram trazidas para cá para trabalhar sem receber remuneração para isso, tá? Então, eles foram trazidos da África para cá para o Brasil, e aqui, quando eles chegavam no Brasil, eles se tornavam escravos. Olha só que injustiça, gente. Então, o que eles tinham de interessante? Por que eles traziam? Gente, é um tipo de etnia considerada forte. Por quê? Eles tinham domínio com a caça, eles tinham domínio com cozimento, que são as técnicas que os índios utilizam também, que é a técnica de cocção, que a gente sempre falou, agora vocês aprenderam isso, que cocção é a mesma coisa que cozimento. Então, eles tinham orgulho da caça, tá? Então, bem aqui, lá ele diz assim, ó, a caça era motivo de orgulho para o caçador africano, tá? Então, vocês podem marcar. Então, por causa da caça, muitos animais faziam parte da culinária africana. Gente, eles comiam elefantes, hipopótamos, girafa, javali, búfalo, bode, carneiro, tá? Então, parte da culinária envolvia diversos tipos de animais, ok? Então, há técnicas conhecidas de cocção, né? Faziam parte dessa técnica também, era assar, grelhar, vocês podem até marcar aqui, ó. Fazem parte de assar, grelhar, defumar, conservar. Os assados eram sempre feitos na brasa, assim como os grelhados. Já os defumados eram feitos com diferentes maneiras, que eles botaram diferentes madeiras aqui, mas é maneiras. A conservação da carne era utilizava-se o sal, tá? Ervas aromáticas e pimenta. Então, o sal, ele sempre foi o ingrediente que foi utilizado antes de se existir a geladeira. Tem a geladeira hoje em dia para conservar os alimentos, tem os freezers, mas naquele tempo o único elemento que conservava alguns elementos eram esses temperos e o sal. Então as coisas eram bem salgadas mesmo, porque elas deixam aquela carne durar por mais tempo. E aí, quando eles iam se alimentar, eles dessalgavam aquela carne, e aquela carne durava mais tempo, porque naquele tempo não existia geladeira como a gente tem hoje, ok? Também nós vamos ressaltar aqui que eles não gostavam de frituras, eles não tinham esse costume de fritar os alimentos. Então, os óleos, como manteiga, né, e outros tipos de azeite, eles eram utilizados como remédio ou como creme corporal, ou como creme para o cabelo deles, ok? Então, nós temos ingredientes típicos, vamos lá. Lá onde tem ingredientes típicos, ó, alguns ingredientes típicos da culinária africana, bem aqui, tá bem aqui nesse parágrafo. Alguns ingredientes típicos da culinária africana eram arroz, inhame, frutas, principalmente banana e coco, café, quiabo, gengibre, jiló, aqui nós conhecemos como maxixe, açafrão, pimenta malagueta e azeite de dendê, ok? É um azeite diferenciado, é um azeite bem forte. Eles também não gostavam de galinha e o ovo era utilizado como se fosse remédio, tá? Quando os africanos chegaram ao Brasil na condição de escravos, eles também viviam em senzalas. A gente já estudou alguns anos atrás que as senzalas eram locais que ficavam dentro das fazendas, era como se fosse um grande galpão, e esse galpão abrigava vários negros escravizados amontoados em um local úmido e escuro.
tá? Então, essa que era a característica da senzala. Era um grande galpão, sem compartimentos, escuro e úmido, onde os negros se abrigavam após o grande dia de trabalho, né, na lavoura, né, na cana de açúcar, ok? Página 89, tá? Nessas senzalas haviam fogões, onde eles preparavam os alimentos ou que eles recebiam do senhor de engenho, tá? A alimentação na senzala era composta de feijão, farinha de mandioca e sobras de carnes ou de animais, quando podiam caçar ou eles recebiam dos senhores. Então, por muito tempo, eles utilizavam várias estratégias para diferenciar o tipo de alimentação deles, porque na época eles não recebiam o alimento dos seus patrões. Então, quando eles tinham um alimento bom era quando eles caçavam. Então, por meio desses alimentos, eles criaram várias novas receitas, tá bom? Então, eram comuns eles fazerem pirões. Vocês já devem ter visto alguém da família de vocês fazendo pirões. Papas de fécula de farinha de sorgo, tá? Então, desses tipos de farinha se originou o cuscuz, que lá na África ele era feito com semolina, era outro tipo de ingrediente, ou trigos. Quando chegaram aqui, eles descobriram o milho e hoje nós comemos essa receita deliciosa que é o cuscuz de milho, e também nós comemos hoje em dia o cuscuz de arroz, tá? Então essa é um tipo de alimento totalmente originado pelos africanos, que é o cuscuz. Ele foi incrementado assim que eles chegaram aqui no Brasil, quando eles descobriram, olha, aqui tem milho, então daqui desse milho vamos transformar nossa receita, que era com semolina, né? Vamos fazer agora o nosso cuscuz de milho e arroz. Então, transformaram uma grande receita de cuscuz, tá? Depois desses pratos, foram nascendo, quando eles conheceram o milho, eles fizeram também a canjica, que vocês comem muito, principalmente nessa época aqui de festividade junina, o mungunzá, que eu também não comi ainda, o angu e a pamonha, tá? Com açúcar, eles também fizeram doces, tá? Que foram gerados junto com essa cultura que é portuguesa e moura. Gente, cultura portuguesa, moura é a mesma coisa que árabe. Então, esses três povos se misturavam e acabaram criando diversidade nessa questão da culinária, tá bom? Então, assim, a comida que está na nossa mesa todos os dias e que encanta os estrangeiros que vêm ao Brasil, ela é composta por muitas contribuições dos povos africanos e dos seus descendentes. A preparação dos alimentos durante o período colonial e mesmo em tempos mais recentes esteve nas mãos das mulheres africanas e de suas filhas. Então, essas mulheres, elas já passavam essas receitas de geração em geração, né? Conservando essa cultura desses tipos de alimentos. Então, vamos lá. Assim, muitos pratos africanos foram recriados no Brasil, que deram origem à moqueca, principalmente a feijoada, mocotó, que eu amo particularmente, acarajé, que foi o único que eu ainda não tive a oportunidade de comer, galinha de caçarola, chinchim de galinha, lombo de porco assado com rodela de limão, caruru e vatapá. Então, os africanos, quando eles chegavam aqui, eles não gostavam de frango, mas com a mistura da cultura, eles já foram incrementando também o frango em algumas das suas receitas, ok? E aqui chega o nosso momento de comidas africanas, que são as comidas afro-brasileiras, ou seja, as misturas das africanas com as comidas brasileiras, que está toda aqui nesse quadro, explicando um pouquinho dos temperos e dos ingredientes que eram utilizados nessas receitas, que por acaso vocês vão fazer um trabalho bem interessante, que eu acho que vocês vão gostar muito. Vocês vão fazer agora o oposto também, vão gravar um vídeo pra mim, que vai ser o trabalho de vocês de hoje. Vocês vão olhar uma dessas receitas aqui, vocês vão escolher uma delas, vão gravar um vídeo pra mim e vão me mandar um vídeo curto fazendo essa receita aí. Vamos ver como é que vai sair esses vídeos. Então, eu espero que venham receitas muito legais, porque se eu estivesse na escola eu queria provar todas. A gente ia fazer uma grande exposição ali de alimentos pra gente estar degustando algumas receitas afro-brasileiras. Então, nós vamos ter aí o acarajé
o abará, o arroz de auçá, o bobó, o caruru, o cuscuz, o mungunzá ou canjica, que é a mesma coisa, quibe e o vatapá. Então vocês vão escolher uma dessas receitas e vão fazer aí como trabalho de dever de casa para vocês. E aí até quinta-feira eu vou estar recebendo esses vídeos de vocês. Então, vamos lá para a página 90 para a gente responder algumas questões. Tá? Então diz assim, na página 90 nós vamos lá. Escolha as palavras do quadro para preencher corretamente os espaços. Então nós vamos lá, nós temos senzala, café, cuscuz, pirões, canas de açúcar, semolina, papas de fécula, escrava e negros. Então vamos lá, letra A. Eram muito comuns fazerem, vocês vão procurar aqui no texto, gente, todas essas frases, elas se encontram na página, ou na página 88 ou na 89, tá? É só vocês voltarem nessas páginas ou utilizar as palavras daqui e preencher, tá? Então, letra A, B e C se encontram no texto. Segunda, escreva exemplos de como se manteve a culinária africana no Brasil. Gente, através das comidas típicas. Essa que é a resposta. Ela se manteve através das comidas típicas dessa culinária. Com cuscuz, pirões, vatapás, acarajé. Aí, bem aqui que é a terceira, ó. Pesquise e copie no seu caderno uma receita brasileira originária dos escravos. Então, essa daqui vocês vão gravar um vídeo pra mim que eu vou adorar. Quem puder fazer, façam aí com carinho que a gente vai estar recebendo e eu vou estar postando nas minhas redes sociais. Tá bom? Quarta questão. Baseado no que foi estudado, responda. De qual alimentos os africanos não gostavam? Quem lembra? Eles não gostavam da galinha. Quando chegou aqui que eles passaram a gostar. Letra B. Quais eram os pratos que os africanos faziam à base de milho? Então, vamos lá. Cite 5. Então, pamonha, angu, canjica, cuscuz e munguzá. Ok? Como era utilizado o ovo? O ovo era utilizado como remédio, ok? D. Quem preparava os alimentos durante o período colonial e em tempos mais recentes? Então, as mulheres africanas e as suas filhas. A resposta da letra D. Quinta questão. Vimos que os negros africanos foram trazidos para o Brasil para servir de escravos. Hoje podemos observá-los trabalhando e recebendo um salário pelo seu trabalho. Observe as imagens e responda. Então, nós temos aqui duas imagens, gente. Aqui uma dos negros trabalhando e uma aqui de um negro bem vestido, de terno, né? Então, vamos lá. O que você observa de semelhança, o que você observa de diferença? Gente, a semelhança é o seguinte. Esses dois estão trabalhando, então é uma coisa que tem de semelhante. Eles estão trabalhando, visivelmente estão trabalhando. Mas o que tem nessa imagem antiga aqui para essa de hoje? Tá? Então vocês vão escrever agora a diferença. Então a semelhança, os dois estão trabalhando. Mas qual é a diferença principal entre uma imagem e outra? Tá? O que era feito antigamente quando eles eram escravizados para hoje em dia, como eles têm os seus empregos formalmente e recebem um salário. Então, vocês vão falar sobre isso. E na 92, vocês vão preencher essa cruzadinha, observando o quadro azul da página 89, vocês vão colocar os nomes aqui dentro dos alimentos, de acordo com a ordem, ok? Até a próxima aula. Obrigada pela atenção.